Pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior, que é formado em Engenharia de Produção e articulista do Brasil Grande. Estou aqui com o Pedro Lacerda, que é o fundador do Espaço Geográfico, e faz parte também do Brasil Grande. O Espaço Geográfico, para quem não sabe, é um portal que fala sobre geografia, temas políticos, fundado pelo Pedro Lacerda, dentro do núcleo do Brasil Grande. Então, o Pedro, que fez os primeiros artigos do Brasil Grande, fez essa iniciativa, que é uma iniciativa que o Brasil Grande apoia. Temos várias coisas em conjunto com o espaço geográfico. Uma delas é o Brasil Grande e a África tem uma enorme, uma importância muito grande do espaço geográfico, atuando ali dentro desse projeto. Então, hoje nós vamos falar sobre a Bolívia, que entrou para o Mercosul, e também sobre as eleições na Argentina. Amanhã, dia 21, eleições presidenciais na Argentina. Dia 22, só para registrar aqui. Verdade, hoje é dia 21, amanhã é 22. E temos três candidatos, né, que é a Boric, o Javier Milei e o Massa, atual ministro da Economia argentina. E vou passar aqui a palavra para os amigos de bancada poderem se apresentar. Pode ir lá, Pedro. Meu nome é Pedro Lacerda, eu fundei o Espaço Geográfico nesse ano e tem sobre artigos geográficos que inclui também política, meio ambiente, geografia física. Grande parte dessa iniciativa também pega praticamente todos os ideais do Brasil Grande, né? Que é nacionalismo, a unidade, né? E o Brasil Grande e África, na qual o Espaço Geográfico faz parte, tem uma cota de artigo mensal, que pelo menos um artigo no mês tem que ser relacionado à África. E o objetivo disso é trazer mais conhecimento do continente para o nosso país. Boa. Marcos, por favor. Bem, vou me apresentar aqui. Meu nome é Marco Júnior, sou formado em Engenharia de Produção, servidor público, gosto de escrever sobre política, economia, sociedade e outras coisas que vieram a dar na minha telha. Perfeitamente. Vamos começar com Bolívia dentro do Mercosul, certo? Bolívia, que é um país grande, que não tem saída para o mar, um país que faz fronteiras com o Brasil, economicamente importante para o Brasil, historicamente sempre foi importante, devido ao gás natural. Um país rico em recursos naturais, rico em lítio, né? É, aqui na América do Sul nós temos a área mais privilegiada quando se trata de lítio, importante recurso para poder fazer baterias. As baterias dos dias de hoje são todas feitas de lítio, as baterias principalmente dos carros elétricos. Foi até por isso que o bilionário, o dono do Twitter, atual X, né, como diz o Marco Twitter, deu um golpe de Estado na Bolívia. Então, é isso que se caracteriza, né? Aqui, países da América do Sul, países muito ricos, naturalmente, de recursos naturais, mas que são expoliados pelas grandes potências do norte, Estados Unidos e Europa, e a Bolívia não é diferente. Então, a Bolívia é um país latino-americano, um país que faz fronteira com o Brasil, é um país irmão, que agora adentra ao bloco Mercosul. Uma coisa interessante, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas os bolivianos já são a principal nacionalidade na principal cidade da América Latina, depois dos brasileiros. Então, a principal cidade da América Latina é São Paulo, o centro financeiro da América Latina. E dentro de São Paulo, você tem um caldeirão de vários países, de várias pessoas de vários países. E a nacionalidade que mais está presente na cidade de São Paulo são os bolivianos. Eles trabalham muito na área têxtil, né? Outra curiosidade, o Brasil tem a quinta maior indústria têxtil do mundo. Tá? Então, basicamente, o que acontece ali é uma pequena demonstração do que acontece, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos.
Os bolivianos eles vêm para cá para trazer em busca de novas oportunidades e assim melhores condições do que o país de origem, né? O seu país, que é a Bolívia. Porém, eles vêm para cá para trabalhar numa mão de obra que, por exemplo, o brasileiro não quer trabalhar, que é a indústria têxtil. Então, é uma indústria que não paga tão bem, né? Então, você compara, por exemplo, a Bolívia com o Brasil em termos de economia, a Bolívia ainda tem muito a crescer. É um PIB per capita de US$ 3.000. O Brasil tem, sei lá, 5 vezes esse valor, mais ou menos, que seja 4. Ainda é uma diferença muito grande, né? De um país para o outro. E tem vários fatores que fazem a Bolívia ser assim e o Brasil ser assim. Um desses fatores é o que eu já citei, a falta de saída para o mar. Mas, cara, você tem coisas interessantíssimas quando se trata de Bolívia. Por exemplo, você tem brasileiros que vão estudar medicina na Bolívia. Mesma coisa também para a Argentina, porque medicina no Brasil é uma coisa que teoricamente é garantido, você estuda medicina e você já tem um emprego garantido que vai te dar dinheiro, vai te dar emprego e renda. Deixa eu ver aqui. PIB per capita, US$ 8.000, US$ 3.000. Bom, que seja 3 vezes, certo? Que seja praticamente 3 vezes. Ainda é muita diferença, né, de uma economia para outra. E outra coisa, vamos lá, sobre essa questão da medicina, né? O Marcos é engenheiro de produção. Antigamente, antes do problema que nós tivemos aqui no Brasil, que era a Operação Lava Jato, você tinha uma indústria interessante, né? Uma indústria naval, você tinha uma série de indústrias. O sujeito que estudasse engenharia, eles praticamente tinham um emprego garantido. Os engenheiros eram disputados pelo mercado. É a mesma coisa que acontece hoje com os médicos. Por isso que o pessoal vai para Bolívia, vai para Argentina, vai para outros países para estudar medicina, voltar para cá com esse conhecimento, não pagar tão caro quanto se paga aqui no Brasil, numa preparação, né? Porque seja privada ou você fazer numa universidade pública, estadual, é muito caro ainda porque você vai ter que se preparar muito e a concorrência é muito grande. Então, o que o pessoal faz? O pessoal vai para fora, estuda e volta para cá, tem emprego e renda garantido. Então, é isso, entendeu? É cada um buscando ali o seu. Então, você tem universidades ali, Universidade de Santa Cruz, que é interessante. E, assim, a visão que o brasileiro tem da Bolívia é que é um grande favelão, né? Mas eu mesmo já tive interesse de pesquisar a Bolívia. O que se caracteriza a Bolívia? Caracteriza como um país sul-americano, latino-americano, um país de muitos contrastes. Então, tem cidades na Bolívia que são altamente desenvolvidas. Parece um grande condomínio, assim, tipo feita para classe média e rico, entendeu? Inclusive vários estrangeiros vão lá morar nesse local. Depois aqui, quando eu passar a palavra, eu pesquiso aqui e trago de volta o nome dessa cidade. Então, assim, a Bolívia, país irmão, país latino-americano, espoliado pelos imperialistas, acho muito bom, tá? O gás boliviano está acabando, né? Pelo menos essas são as notícias que se tem. Tá? E o atual presidente da Bolívia é o Luiz Arce, né, que foi economista do Evo Morales. Inclusive, o Luiz Arce ele tem literatura escrita sobre economia, explicando questões da economia boliviana, de como que isso se deu. E apesar desse golpe que a Bolívia sofreu, que não é o primeiro, a Bolívia tem um histórico de sofrer golpes das nações imperialistas, caiu na mão do Luiz Arce. Então, caiu na mão de um cara que entende o que é Bolívia, entende o que é, o que isso representa, né? O que representava o Evo Morales para a Bolívia, e esse ciclo de crescimento, porque apesar da Bolívia ser um país muito pobre, a Bolívia, na mão do Evo Morales e do Luiz Arce, teve um crescimento exponencial, cresceu muito, dado essa condição de ter um gás e vender para o Brasil. Então, a Bolívia era bom vendedor e a gente era um bom comprador. Porque gás
energia, né? Então, o Brasil precisa dessa energia. Já fazendo uma conexão com a própria Argentina, tá? Eu sei que o assunto aqui não é a Argentina, a gente vai falar sobre as eleições argentinas, mas tem um aspecto interessante quando se trata de Argentina. Tem a Vaca Muerta, né? Que é o gasoduto que o Brasil quer fazer com a Argentina. Esse gasoduto, ele também traz muita competitividade para a nossa indústria, então seria muito positivo. E o Javier Milei, ele está prometendo, tá, que ele vai privatizar a Petrobras, que é IFL ou IPL, alguma coisa assim, que a Petrobras... YPF. Isso, YPF, eu sabia que estava ali. Então, assim, é YPF. Essa Petrobras dele, ele quer privatizar. E ele quer vender, ele falou explicitamente, eu quero vender vaca muerta. Eu quero vender vaca muerta. Então, se o Javier Milei quer privatizar, que a Petrobras compre esse campo de gás. Entendeu? É isso Com que tem que certeza. fazer. É isso que o Brasil tem que fazer. Afinal, a maior empresa da Bolívia sempre foi a Petrobras, tá? Sempre foi a Petrobras. E até essa ascensão da China, né, economicamente, o maior comprador da Bolívia era o Brasil. Até que tem um mapa muito interessante que você pega, sei lá, 15, 20 anos atrás e de agora. O Brasil praticamente era o maior comprador de todos os países aqui da América do Sul. Foi ultrapassado pela China, por não fazer o seu trabalho, né? Então, é isso. Tá? Então, eu passo aqui a palavra para os amigos, que eu já estou falando bastante. Bem, vou começar aqui, né, para a minha fala, né, sobre a entrada da Bolívia no Mercosul. É um processo que se iniciou já em 2015, né, ainda no governo Dilma Rousseff, quando o Brasil era governado por Dilma Rousseff, né. Então é um processo que processo de adesão começa ali, né. É um processo que acabou se arrastando por mais tempo por conta da conjuntura, não só da conjuntura política, não só aqui no Brasil, mas também nos demais países aqui até mesmo a própria conjuntura boliviana acabou atrasando esse processo, né? Aqui no caso do Brasil veio a questão da própria crise política que levou ao impeachment da Dilma Rousseff, veio a suspensão da Venezuela do Mercosul, né? Veio mudanças conjunturais da própria política, né? Teve a ascensão do Macri, depois o Macri caiu, veio Fernandes, depois a esquerda também deu lugar à direita no Uruguai, né? O próprio golpe que ocorreu na Bolívia, né, em 2019. Então, assim, todas essas mudanças acabaram arrastando esse processo de adesão da Bolívia ao Mercosul, processo esse que agora o Congresso brasileiro aprovou, né? Aprovou com mais de 310 votos a favor e, se não me falha a memória, uns 80 votos, 80, 90 votos contrários aí a essa adesão. Obviamente, para que a Bolívia se torne de fato membro, depende também da aprovação dos demais países membros do Mercosul, algo que ainda precisa ocorrer pelos parlamentos, pelos legislativos de seus respectivos países, né? Agora saindo um pouco do aspecto técnico, né, e entrando mesmo no aspecto assim da conjuntura da Bolívia, é o que o Miguel falou. A Bolívia ela é rica em recursos naturais, tem a questão do lítio, né, que é o material utilizado nas baterias de carros elétricos. Não só baterias de carros elétricos, mas boa parte das baterias tem o lítio como sua matéria-prima, né? O Elon Musk aí, que é o atual dono aí eu gosto de chamar do Twitter, né? Do Twitter, ele digamos assim, fez um tweet, né, digamos assim, em que ele defendeu, né, de certa forma queria se mostrar como o pivô, né, do golpe de Estado ocorrido na Bolívia, porque a Bolívia tomou a decisão de nacionalizar
né, as reservas de lítio, né? E também tem um fator importante da questão do gás natural, principalmente agora que a Bolívia quer direcionar esse gás natural para o seu mercado interno, visto que as suas reservas de gás natural estão se esgotando, né? Isso, de certa forma, é ruim para o Brasil, porque boa parte do gás que o Brasil utiliza é importado da Bolívia, né? Então isso é uma notícia aí que nos complica bastante, né? Inclusive nos faz pensar muito na questão de ter que acelerar esse projeto aí do Vaca Muerta na Argentina. E se o Milei, porventura, e aí não, a gente vai abordar disso num bloco mais adiante, né? Se o Milei quiser realmente vender a YPF, muito embora eu acho que não vai ser tão fácil assim conseguir, se ele quiser vender a YPF, que o governo Lula aqui no Brasil, que o Jean Paul Prats, enquanto presidente da Petrobras, pensem com muito carinho a ideia de comprar, né, a YPF e comprar a Vaca Muerta para que, pelo menos, a gente tenha, digamos assim, uma boa reserva segura em outro país de gás natural, né? Fazer o quê? Né? São negócios, né? E aí cabe a nós aproveitar as oportunidades. Mas voltando ao ponto da Bolívia, né? A entrada dela é bastante positiva, né? Eu acho que, digamos assim, já era para ter acontecido há muito tempo, né? Acho que já há algum tempo já deveria isso ter ocorrido. Eu acho que demorou bastante para ocorrer, né? Também um outro aspecto não menos importante, a Bolívia pode ser também se tornar aí um país importante com uma espécie de uma segunda porta de passagem do Atlântico para o Pacífico, né? Tipo assim, uma delas é o Peru e a outra é a Bolívia, né? Então, assim, pode servir como uma rota alternativa, né? Na questão de um corredor saindo do Brasil, do Oceano Atlântico, indo para algum país na costa do Pacífico, pode passar pela Bolívia também. Então, assim, essa avaliação que eu faço. É algo que é um processo. A Bolívia será muito bem-vinda, né? E e é isso, né? Basicamente isso. Passo a palavra para o Pedro. Boa noite, né? A gente está gravando agora à noite. Eu tinha feito um artigo no Brasil Grande, há um ano atrás, sobre a importância estratégica da Bolívia para o Brasil. E nela, dá todos os detalhes do quanto o Brasil consome de gás, que em 2019 importamos 7,72 bilhões de reais em gás da Bolívia. Isso representa 67% de todo o gás que importamos. Depois vem os Estados Unidos com 14%, Trindade e Tobago com 5,3%. O gás natural e liquefeito são menos poluentes, estimula a criação de novas indústrias, visto que o gasoso serve como fonte de calor substituindo o óleo diesel e a lenha. Não possui restrição de órgãos ambientais. Não se acumula no meio ambiente, pois ele é mais leve que o ar. Né? A Bolívia só tem 0,4% das reservas mundiais de gás, então é bem pouco, né? E é por isso que já está acabando. O Brasil está consumindo, né, quase tudo já. É... A Bolívia não é rica apenas só em gás, mas também possui 21 milhões de toneladas de lítio, junto com a Argentina e o Chile. O Triângulo possui 68% das reservas de lítio mundial. O país também tem uma produção importante como estanho, prata, zinco e ouro. Seu produto interno em 2019 foi 160 bilhões de reais. Se não me engano, só o lucro da Petrobras no ano passado foi mais de 100 bilhões de reais, né? Então, realmente, a Petrobras aí praticamente é uma Bolívia de PIB. O Bom, Brasil, né?
continua sendo seu principal parceiro econômico, e o país da Bolívia ele é muito famoso também na agricultura, que muita comida produzida na Bolívia entra no Brasil, na região lá do Mato Grosso. E é isso, Posso, basicamente é isso o artigo, né, da Bolívia. E a importância estratégica da Bolívia para o Brasil agora é principalmente o lítio, porque agora a gente está entrando nessa bateria elétrica e o lítio vai ser é, a principal peça para desenvolver tecnologia com a base do carro elétrico e ônibus elétrico, caminhão elétrico, né? Então, a Bolívia tem essa importância. E quando um país entra no mercado comum do Sul, o Mercosul, se tem a eliminação de taxas e a facilitação de fazer negócios, inclusive também de exploração. Então, a Bolívia entrando vai facilitar empresas brasileiras de investir lá e o Mercosul mesmo vai criar a própria estabilidade para o Brasil investir lá. Né? Se o país não for favorável a investimentos brasileiros, vai ser suspenso, igual aconteceu com a Venezuela em 2016. Né? Então, o Mercosul vai dar uma segurança, mesmo que o país pareça, né, extremamente fechado, vai dar segurança para empresas privadas brasileiras e estatais investir com facilidade na Bolívia. posso só fazer algumas observações aqui. Primeiro ponto que o Pedro falou, né, foi a questão de outros minerais aqui que eu não mencionei, né, entre eles a prata. Eu até tinha visto, né, um vídeo, né, a respeito de Potosí, né, que é uma das principais cidades aí da Bolívia. Ela era conhecida como a capital da prata, né? Foi, inclusive, uma das grandes, na época da colonização espanhola, era uma das grandes cidades aí, inclusive era uma das cidades mais populosas do mundo, né? Para se ter uma ideia de como que a Bolívia, né? A importância que a Bolívia tinha naquela época, né? E assim, a prata era algo tão abundante que você não precisava escavar o solo para você tirar prata dali. Você simplesmente ia lá, tinha lá uma pedra de prata bruta lá que você tirava, você já tirava lá na hora, né? Também era viabilidade de você tirar de mineração de prata na época, né? Uma curiosidade histórica bem interessante, né? Não só prata, ouro também. Depois acabou o ciclo da prata, né? A cidade de Potosí, ela acabou se esvaziando, né? Ficou com poucos habitantes, mas depois, né? Depois que veio outros ciclos de outros minerais, ela voltou a crescer, né? Então, então assim, essa questão dos ciclos da mineração na Bolívia, digamos assim, o peso deles na própria, digamos assim, na própria urbanização, na própria história do país, é algo muito forte, é algo muito grande, né? Um outro aspecto que foi mencionado, a agricultura, né, que também é muito forte, né, principalmente nas regiões mais baixas do país, né, regiões fora do altiplano, e isso foi, inclusive, isso ficou evidente, né, em 2019, quando, além das queimadas que tinham na Amazônia aqui no Brasil, a Bolívia também teve um período de incêndios florestais muito forte, né, em 2019. Né, e aí teve inclusive até vídeos do próprio Evo Morales, pessoalmente indo apagar o fogo, né? Foi algo bem interessante. Obviamente foi uma jogada de marketing, né? E ele soube muito bem fazer isso, Mas, assim, o que que aconteceu? Qual é o contexto disso? A Bolívia, né, nesses últimos anos, para poder expandir, né, a sua fronteira agrícola, o governo boliviano, na época de Evo Morales, ele flexibilizou bastante a legislação ambiental, inclusive permitindo se fizessem queimadas controladas, né?
para poder expandir, facilitar o manejo agrícola. Acontece que muitas vezes essas queimadas controladas elas saem de controle e aí acontece o que aconteceu em 2019, né, que teve aí por volta aí de julho, agosto, esses incêndios, né? Então, assim, só a título de curiosidade mesmo sobre esses dois pontos. Então, retomo aqui, passo aqui a palavra para os demais colegas. Boa. Só uma coisa interessante, né? Exportação de máquinas agrícolas. Deixa eu buscar aqui. Ó, a Bolívia, a Bolívia é o quinto país que mais compra máquinas agrícolas do Brasil, tá? Primeiro é a Islândia, o quarto é os Estados Unidos e o quinto é a Bolívia, sendo que esse número da Bolívia é muito próximo do número dos Estados Unidos, tá? Até mesmo nessa época aí que o Pedro escreveu esse artigo para o Brasil Grande, eu me recordo que saiu uma notícia que os bolivianos estavam comprando algumas máquinas do Brasil, bem quando a gente lançou o artigo, por isso que quando o Pedro falou, eu logo me lembrei disso. Tem alguns aspectos interessantes também da economia boliviana que eu quero trazer aqui para vocês. Bolívia fecha acordo inédito com um consórcio chinês para fabricar as baterias elétricas, tá? Então, assim, lá dentro da Bolívia, entendeu? E para vender, inclusive, para o mercado chinês, que é o maior consumidor, tá? Das baterias elétricas. Precisa, né? Então, a China ela, tem esse aspecto interessante. A China e a Rússia fecharam acordos recentemente com a Bolívia para poder explorar o lítio lá dentro. E, em contrapartida, eles trazem o capital tecnológico, né, para poder ampliar, né, não ficar meramente sendo um exportador de commodity, que é isso que eleva o patamar de um país, né? Então, bem interessante. E não somente, né, a Roston tem negócio na Bolívia e está fazendo usinas nucleares na Bolívia. Então, é só botar aí o nome da estatal russa e Bolívia, que já aparece aí os vídeos, né? Bota aí, Marcos, para poder mostrar para o pessoal. É mesmo? Da estatal de nuclear da Rússia. É a Rosatom. Isso, Rosatom, eu tava confundindo com Rosatom. Rosatom. Isso aí. Bolívia, bota aí, e usinas nucleares, para mostrar para o pessoal. Tá bem avançado, tem um vídeo da Sputnik mostrando isso. Isso aí. Eu vou ver se eu acho o vídeo, né? Foi em 28 de abril, tipo assim, 28 de abril de 2023, eles montaram o controle de um reator que vai funcionar no Centro de Investigação e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear da Bolívia. Exatamente. E é um reator que vai funcionar a mais de 4 mil metros de altitude. Isso é interessante. Deixa eu ver aqui. Olhando quando saiu isso daí, saiu um videozinho, mas eu não tô achando aqui agora. Mas o ponto é o seguinte, né? A diferença, né, de como que os Estados Unidos opera e como que opera a China e Rússia. China e Rússia chega no país, um vai lá e dá tecnologia nuclear, o outro vai lá e monta uma fábrica de bateria e o outro dá um golpe. Aí depois não quer que os Estados Unidos seja mal visto na América Latina. A Bolívia, por ter sofrido, sei lá, 5 golpes, é mais ou menos esse o número, ao longo da sua história, ela sabe que os Estados Unidos, o pessoal odeia mesmo, lá. Lá. Então, assim, é um pouco diferente aqui do Brasil, né? É um pouco diferente aqui do Brasil, um pouco diferente da Argentina.
Na Argentina é mais o ódio ao Reino Unido, né? Mas É, aí o pessoal não quer ter, não, os Estados Unidos quer ser bem visto aqui. Só que também não muda a doutrina Monroe, né? Que é, é a ideia, a, a questão dos Estados Unidos, né, que a gente vê, tipo assim, a ideia deles é que eles querem impor os termos deles, né, para querer fazer parceria, né? A ideia é, tipo assim, ó, se você olha, por exemplo, você falou que em Rússia, eles vão lá, olha, não vamos aqui botar aqui, vão construir algo aqui para vocês, vão botar infraestrutura, vão construir uma fábrica aqui de algumas peças aqui, ou de carro, ou de algum item tecnológico aqui. E, claro, cabe a nós, né? Cabe a nós buscarmos condições mais vantajosas, evidentemente, né? Mas o caso dos americanos, eles não isso fazem, né? Os americanos, eles tipo, ou vocês aceitam nos nossos termos, ou a gente vai sancionar, ou a gente vai, sei lá, bancar alguém para derrubar você, ou simplesmente cooptar as forças armadas do seu país para te derrubar na primeira oportunidade. Então, realmente, assim, depois, realmente, aí não tem como você reclamar, né, de que seu país não é bem visto, né, na América Latina, né? São poucos países que veem os Estados Unidos de maneira positiva aqui na América Latina. Talvez os que veem ainda com alguma forma positiva e ainda assim com muitas restrições são Chile e Colômbia, talvez. Aqui, por Uruguai, exemplo, no campo sul-americano, só vão pegando só Uruguai, os. Uruguai também, enfim. Equador. É. O caso do Assim, Eles Equador são, o caso do ô, Equador é gente, mais complicado porque ainda tem o fator dólar no meio, que é uma economia dolarizada. exato. ô, gente, Vai lá. falando aqui sobre o gás. A Argentina lança um projeto que promete acabar já em 2024 com a dependência do país do gás da Bolívia, que por sua vez mira o Brasil como alternativa. Dificuldades da IPFB para repor reservas, porém, trazem a incerteza sobre o futuro do comércio entre Brasília e La Paz. E o que será do Gasbol? A agenda regulatória da ANP escorrega para 2025. Isso aqui é a parte da propaganda. Mudanças no Cone Sul. No embalo das eleições presidenciais, a estatal argentina Enarsa lançou nesta sexta-feira, dia 25 de 8 de agosto, né, a licitação das obras de reversão do fluxo do gasoduto norte. A Argentina corre contra o tempo para concluir o projeto antes do inverno de 2024 e assim declarar a independência do gás da Bolívia. Por que isso importa? A reversão do gasoduto norte mexe diretamente com a dinâmica do mercado de gás no Cone Sul e com as perspectivas de importação de gás pelo Brasil. O envio da Bolívia está em declínio desde junho. A entrada de gás pela Gasbol, em Corumbá, tem ficado sistematicamente na casa dos 12 milhões de metros cúbicos por dia, relembrando alguns dos piores meses de inverno de 2022, quando ficou escancarada a dificuldade da Bolívia de cumprir suas obrigações. Com um cobertor curto diante das dificuldades de repor reservas, a Bolívia preferiu nos invernos de 2022 e 2023 reduzir as vendas para o Brasil para abastecer a demanda argentina. A perspectiva, no entanto, é que a partir de 2024, com o fim das exportações para a Argentina, a Bolívia ganha um fôlego nos embarques para o mercado brasileiro, o que não apaga a desconfiança sobre a capacidade dos bolivianos de manter as exportações a longo prazo. Além disso, a reversão do gasoduto norte abre as portas para que o gás de vaca muerta na Argentina seja exportado no futuro para o Brasil via Bolívia. Esse novo arranjo do gás no Cone Sul traz algumas mudanças na dinâmica do mercado brasileiro. Do outro lado das fronteiras, em julho, ao justificar a reversão do gasoduto norte, o governo argentino informou que foi notificado pela estatal boliviana YPFB que o despacho do gás firme para o país não está mais garantido para 2024. A exportação passará a ser feita em sua totalidade na modalidade interruptível a partir de então. Na prática, é uma antecipação do fim do contrato entre os dois países que venceria em 2026. O discurso da IPFB é que
de todo o gás que se deixe de exportar para a Argentina será realocado para o Brasil. A estatal boliviana, inclusive, já manifestou a intenção de atuar na comercialização para vender o gás diretamente ao consumidor final do mercado brasileiro. Ou seja, não quer nem vender para as operadoras. Em paralelo, a Bolívia tem buscado uma aproximação com o governo argentino para se posicionar como rota para eventual futura exportação de gás de vaca morta para o Brasil a partir do uso da infraestrutura ociosa de gás. Isso exigiria, contudo, a negociação de uma tarifa de trânsito. Aí que entra o Mercosul, né? Um cenário de estabilidade do Plano de Sousa. Isso aqui já fala da política da Argentina sobre o Javier Milei, né? Ou seja, a Bolívia está correndo contra o tempo para manter o Brasil com gás, tirar da Argentina. A Argentina tem que correr com gás para mandar para a Bolívia vender para o Brasil, né? Então, é esse movimento que a Bolívia está querendo fazer. Então, a situação do gás na Bolívia é tensa. Já deve estar para acabar já. Deve ter muita mais coisa lá, né? É, Então, E essa é uma mudança que só com o Mercosul que vai dar para fazer. E isso só reforça a necessidade que nós temos de reforçar a nossa produção própria de gás natural. Exatamente. Porque vamos lembrar, boa parte do gás natural aqui que é produzido aqui, na verdade, ele é reinjetado para aumentar a produção de petróleo aqui no Brasil. Cabe lembrar esse detalhe aqui. Então, a gente também precisa fazer o nosso dever de casa. Só reforçando aqui, falta um minuto aí para acabar o nosso primeiro bloco. é isso aí, é isso aí. Eu acho que a gente abordou bem essa questão da Bolívia, conseguimos falar bastante ali dos países sul-americanos, Mercosul, Brasil, Argentina, lítio, a questão econômica, a questão política. Somos favoráveis à Bolívia entrar no Mercosul. Resumidamente é isso. E seja bem-vindo, Bolívia. Isso aí. Vamos encerrar o primeiro bloco. Vamos começar. Olá, pessoal. Eu sou Miguel Brito, estou aqui com Pedro Lacerda do Espaço Geográfico, Marcos Júnior, que é articulista do Brasil Grande. Voltamos aqui para o segundo bloco, onde vamos falar dessa vez sobre as eleições na Argentina. Javier Milei, que é a estrela que está sendo noticiado 24 horas por dia como o bolsonarista, é o Bolsonaro da Argentina. Óbvio que há diferenças fundamentais, mas isso não importa, né, na análise política. Na análise política, o que menos importa é racionalidade, né? Javier Milei, que é um anarcocapitalista, né? E o Bolsonaro, que é um liberal, né? Assim, fundamentalmente, são duas coisas completamente distintas. Um que é a diminuição do Estado e o outro que é a extinção do Estado. São coisas basilares, diferentes. Assim, eu acho o Milei muito pior do que o Bolsonaro. E olha que o Bolsonaro é bastante ruim, vendeu ativos da Petrobras, privatizou 40 empresas, enfim, fez muitas coisas aí, que queria privatizar os Correios, privatizou os aeroportos. No último episódio, que eu gravei com o Marcos, eu ainda falei sobre essa questão dos aeroportos. O Estado brasileiro teve que criar uma nova estatal para administrar esses aeroportos que não são lucrativos. Os lucrativos foram vendidos para a iniciativa privada. Os não lucrativos, teve que ser criada uma nova infraero, né, para administrar esses que não têm lucro, né, que não quiseram passar para a iniciativa privada. Então, assim, você vive uma situação muito complicada na Argentina, de uma inflação galopante, uma queda do PIB per capita gigantesca, você vive uma dificuldade muito grande até de comprar dólares, você tem todo tipo de moeda transita hoje na Argentina, inclusive o próprio real, o yuan chinês, criptomoeda, é basicamente um país que o que está imperando é o caos. Né? E aí surge a figura do Javier Milei, surge quando eu me refiro assim, populariza, né? Porque o Javier Milei é antigo, é uma figura que já está aí na política argentina, até que de fato ele foi para a política de maneira direta, se elegeu como deputado,
bem aos moldes, inclusive, do Bolsonaro, assim, nesse sentido, são muito parecidos à família Bolsonaro, e, tipo assim, não comparecer, em grande parte, das discussões da Câmara na Argentina. Então, sujeito, assim, que falta mesmo, não, a maioria não é importante, sabe? Aquela desculpa, assim, da, que se diz, assim, né? Tipo, tá, se é um Estado socialista, como ele diz, né, ele teria que estar na Câmara defendendo o ideal liberal. Mas não, como todo liberal, ele não gosta de trabalhar, né? E se popularizou, né, na base da mitada, né? Viva a liberdade, cara! Aquela coisa toda, né? Aquela coisa meio pirotécnica, né? Aquele cabelo dele que é mal organizado. E é uma coisa que fica fica bem, como fala? Visualmente grudado na tua cabeça, né? É uma coisa meio tipo Trump, assim, sabe? Fica fixado na cabeça aquela coisa, tipo, da mitada, fica aquela coisa do visual, da simplificação. Então você tem um problema muito complexo na Argentina e o que você faz? Você simplifica. É a mesma coisa aqui no Brasil. Né? Tipo assim, qual que é o problema do Brasil? O Estado. Privatiza aí. Né? Privatiza aí, que tá a solução. Né? Só que aqui no Brasil o discurso era qual? Privatiza que dá certo. Não vamos acabar com o Estado brasileiro. A gente não chegou, não chegou nesse estágio, né? E, tipo assim, eu vou pegar e eu vou acabar com tudo. Não, acaba com tudo, vamos explodir tudo. Então, assim, o Javier Milei tem pesquisa que aponta ele liderando, tem pesquisa que colocam ele como segundo, então tem pesquisa colocando o Massa como primeiro, tem pesquisa que coloca o Javier Milei como primeiro. O ponto é que os dois estão ali liderando, seja o Massa, seja o próprio Milei. Isso aí depende da própria pesquisa, né? E o Massa, que é o ministro da Economia, tá performando bem, o que que é até um pouco estranho, né? Porque, tipo, se a economia da Argentina não tá bem, tipo, não era para ele estar tendo uma votação tão expressiva. Mas aí você também tem a questão da opinião da máquina pública, né? A máquina pública faz coisas. A gente viu, aqui no Brasil mesmo, né? A Dilma conseguiu se reeleger. Então, e a Dilma, que nunca foi uma líder carismática, com todos os problemas que ela tem, ela conseguiu se eleger, né? Então, assim, eu não duvido que o Massa consiga, por exemplo, ganhar na Argentina, mas tudo indica que quem vai ganhar é o Javier Milei, até por um voto de protesto. Nós estamos cansados da política argentina, nós estamos cansados do rumo que está indo, né? Só que o diagnóstico está errado. As pessoas acham que o grande problema da Argentina é o Estado, na verdade é a ausência dele. Você vive hoje na Argentina, é tipo um problema a mesma coisa do Brasil, só que mais agravado. Tudo chega tudo vai para o meio do caminho. Então as coisas começam e não terminam. As políticas que eram para funcionar não funcionam. Né? E as pessoas fazem um diagnóstico que aquilo ali é o problema, o Estado está sendo o problema. E o Massa, né, o ministro da Economia, é um neoperonista. De peronismo ele não tem nada, né? A gente sabe que o único candidato que era peronista era o Guilherme Moreno. Né? E o Massa é aquela coisa assim, tudo virou peronismo, né? Até mesmo você já tem a perfis de apoio do próprio Javier Milei, peronistas com Milei, né? Peronistas com Milei, que é uma coisa assim, tipo, maluquice total, né? E para você ver como o peronismo virou, tipo, sinônimo de nada, né? E aí, beleza, o que dá para fazer? O que eles vão fazer, né? O Milei vai chegar no poder, caso chegue, né? E vão dar um jeito depois de colocar o Milei como peronista para culpar o peronismo e de vez enterrar o peronismo na Argentina, né? Então, o Milei era peronista. Eu não sei qual que vai ser a narrativa, a argumentação para você colocar no espectro peronista o Milei, sendo que uma coisa é totalmente oposta à outra, né? Mas, dado todo o problema que você tem na Argentina, onde tudo impera a confusão, eles vão dar um jeito. Depois se vê como consegue isso.
No meu entender, a Burish é uma carta fora do baralho, apesar que ela foi a principal, ganhou na principal cidade, que é Buenos Aires, né? Mas, assim, não acredito que a Burish vai ganhar. Acho que tá muito extremada a coisa, entendeu? Tá muito polarizado entre um neoperonista, que é do governo da Cristina Kirchner, né? E um liberal, um libertário e tal. Então, acho que vai ficar entre esses dois. Eu acho, sim, que teremos aí então, um segundo turno. E se fosse para dar um palpite, né, eu colocaria o Milei como vencedor. Não gostaria que fosse. Eu gostaria que quem ganhasse, caso fosse Javier Milei, e Massa, eu colocaria o Massa. Apesar que seja Massa, seja Javier Milei, seja Boric, qualquer um dos três são candidatos ruins, tá? Nenhum deles vai resolver o problema da Argentina. Porém, se ganhar Buric ou Massa, você terá uma morte lenta da Argentina. Se o Milei ganhar, será uma morte instantânea. Então, como o Brasil não está consolidado, pensando sobre uma ótica do Brasil, é importante que. Calma aí, vamos deixar a Argentina não falecer agora, né? E se falecer, se acontecer isso de acontecer, se isso vier à tona, que aconteça o que a gente comentou no primeiro bloco, que é oportunidades de mercado. A gente vai vender tudo, então que a Petrobras, né, compre as estatais do Brasil, esteja em tudo disputando com os chineses, porque tenha certeza, se a Petrobras não comprar a, a estatal de petróleo da Argentina, a China vai. Não tenha dúvida disso. Alguém vai comprar, né? E caso o Javier Milei consiga fazer tudo o que ele está pretendendo fazer. Coisa que acredito também que não, né? E aí vai ser engraçado, por exemplo, aconteceu um episódio que aconteceu com o Macri. O Macri falava disso, falava daquilo outro, e no fim das contas a gente viu um Macri fazendo controle de preços. Entendeu? E vai ser engraçado, tipo, ele dá com os cornos na parede e, tipo assim, e o estamento burocrático argentino, os empresários, verem que é uma maluquice muito grande, entendeu o que ele está fazendo, e começar a peitar ele, os mesmos que apoiaram ele. Então, assim, tá, mas como assim você vai parar de fazer negócios com a China, o maior comprador do agronegócio argentino? Isso que eu quero ver. Romper com o Brasil também acho difícil, sendo o Brasil e a China os maiores parceiros econômicos. Mas, assim, com o Brasil acho que até vai. Com a China eu quero ver se ele vai ter culhão mesmo de fazer isso. Entendeu? Acho que não. Acho que muita coisa aí é estelionato eleitoral. Tá? E isso, de novo, né, no cenário hipotético que o Javier Milei ganha. Se o Massa ganhar, também já fez acordos neoliberais. Você vê lá no plano de governo dele, não tem nada de que vai solucionar o problema da Argentina, de novo, né? A inflação vai continuar aumentando, e tudo isso daí, que a gente já sabe. Mas, de novo, é uma morte um pouco mais lenta. Eu não vejo a Buric ganhando, mas, assim, se a Buric ganhar, de novo, é a mesma coisa que o Massa. É aquela coisa, é morte aos poucos, morte lenta, né? E vamos ver o que acontece disso tudo e como que o Brasil vai se posicionar. Porque, veja, se o Javier Milei ganhar, o que o Lula vai falar? Né? E o Javier Milei, o que vai fazer quando tiver que encontrar com o Lula? Né? O que vai fazer? Vão ser cenas lamentáveis e engraçadas ao mesmo tempo. Né? Então, é isso que tá se pintando aí para o cenário argentino. Né? Vou passar aqui a palavra para o Marcos e para o Pedro e vamos ver o que os amigos têm a comentar sobre os hermanos. Vou passar a primeira palavra para o Pedro e aí eu falo depois. Tá. Vou falar principalmente sobre as propostas que eu tinha colocado no Twitter. A proposta do Javier Milei é dolarização da economia, o fechamento do Banco Central, a redução nos gastos públicos, como redução ministerial, redução dos subsídios às empresas prestadoras de serviços, abolir o fim do limite do dólar,
liberação das armas, comercialização de órgãos, propõe o fim da educação gratuita e o uso de voucher, e também o fim da educação obrigatória. Defende o rompimento com o Mercosul e certamente com os BRICS. Sérgio Massa, as propostas. O equilíbrio fiscal, isenção de imposto para alguns grupos, superávit econômico, que é abaixar impostos de importação e exportação, taxas de câmbios competitivas, desenvolvimento socialmente inclusivo liderado pelo Estado, pretende reduzir a dívida da Argentina com o FMI, do mesmo jeito que adotou com o Fernandes, né, que é o uso do Brasil, a China e a Rússia para ajudar a Argentina, né? A reforma na justiça para acelerar julgamentos e processos, instalação de câmeras para prevenir violência e defende o Mercosul e os BRICS pelo alinhamento político, né? As intenções de votos pelo Instituto Atlas Intel dá primeiro Sérgio Massa com 30,9%, segundo Javier Milei com 26,5%, no Instituto Opina Argentina, Javier Milei entre 34% e 35%, e Sérgio Massa entre 29% e 30%. Falando aqui sobre a questão do Javier Milei, o Bolsonaro, em 2018, fez uma campanha totalmente anti-China. Inclusive, chegou até a visitar Taiwan, né? Depois que ele foi eleito, o pessoal mais à extrema, que votou nele justamente por ser anti-China, anti-Rússia, começou a desconfiar, né? Quando o Bolsonaro foi para a China em 2019, né? As declarações a favor da Rússia fez o grupo especificamente dos olavistas ficarem contra a campanha dele em 2022, né? Então, o Milei, a gente sabe que a campanha é uma coisa, quando a pessoa senta na presidência é outra, é outra. Tem oligarcas políticos, tem toda a elite política que tem já o estabelecimento que é o plano do Estado, diferente do governo. Então, se o Milei entrar, ele não fizer a valorização da economia, não fechar o Banco Central, não fechar a embaixada do Brasil e da China, assim que ele for eleito, porque esse pessoal não espera, ele vai todo dia vai cair apoio popular, todo dia, todo dia, todo dia. Então, igual aconteceu com o Bolsonaro, que passou com muita dificuldade no Congresso, justamente por causa dos posicionamentos dele, não ter base na elite política, que foi eleito em 2018. E nem em 2022 ele conseguiu eleger o suficiente para barrar e atrapalhar o governo Lula, né? O próprio PL declarou apoio a quase todas as pautas do Lula no Congresso, né? Então essa coisa do extremismo midiático de campanha acaba desfavorecendo o governo. É igual o Massa, ele tem pauta mais genérica possível, as mais genéricas, né? E se ele ganhar, qualquer coisa que ele fizer tá ótimo, porque ele não prometeu muita coisa, Ô, né? Pedro, é tipo assim, padrão, né? Tipo assim, quando o cara vai Ué, fazer propaganda política, quando ele vai concorrer, ele assim, não, tem que melhorar a educação, tem que melhorar exatamente, a segurança, a política, a exatamente, economia, sabe? Aquele clichêzaço, qualquer coisa que ele fizer, tá dentro. exatamente. E o rompimento do Mercosul e certamente dos BRICS, como discurso anti-China e anti-Rússia a favor de Israel, né? A gente percebe que a diplomacia da Argentina vai ter que fazer um paralelo igual fez o Itamaraty no Brasil, para não perder o Brasil e a China, né? No governo Bolsonaro teve o Itamaraty paralelo, que os diplomatas se reuniam sem a cúpula saber para manter as relações com os países. A gente deve ver isso na Argentina se Milei ganhar. Vai ter totalmente um Estado paralelo na Argentina, né? Então isso é uma crise caótica para qualquer Estado, né, que quer se manter unido, né, todas as forças possíveis. E a Argentina fechando a embaixada do Brasil lá. O Brasil é um dos principais compradores dos produtos da Argentina. A Argentina vai perder o apoio comercial do Mercosul, ou seja, vai ter tarifa para tudo que os argentinos vão vender para cá, né? É, a Argentina saindo do hub de agronegócio,
vai abrir mais cota para o Brasil exportar para a China. Então, no mesmo tempo que o Brasil perde a Argentina, o Brasil ganha a China. E como é que ele vai fazer para vender as coisas lá na Argentina sem a China? A China é que mais vai comprar, né? Aí o Então, Bolsonaro, aqui no Brasil, o Bolsonaro adotou aquele negócio, né? Dinheiro não tem cor. Dinheiro é dinheiro. Igual o Paulo Guedes falou. Se os chineses vier aqui fazer uma ferrovia e a gente não gostar do governo deles depois, é só fechar a relação, porque a ferrovia vai ficar aqui. Né? Então eles adotaram esse discurso para isentar, né, a culpabilidade ideológica, né, já que eles são contra tudo da China. Se eles estão apoiando o projeto da China, também apoia a China, né? É por isso que os olavistas saíram do apoio do governo Bolsonaro. É a mesma coisa se o Javier Milei foi eleito, não acontecer isso daqui, o pessoal que apoiou ele não vão ficar contra, vão fazer a pior oposição possível para ele, né? O Sérgio Massa não tem muito o que falar, pode ser que ele consiga avançar nessas propostas se ele ganhar, por causa que ele não vai ter muita a Cristina Kirchner no pé, né? Porque ele é ministro da Economia da Argentina. Só que a Cristina Kirchner fez um terror no governo do Alberto Fernandes, que estava até equilibrado, né, no início. Aí ela começou a boicotar o próprio governo, que foi eleito, né, porque não estava elegendo os ministros que ela queria, não estava fazendo as pautas que ela queria, né, já que o governo do Fernandes tinha uma tendência a ser mais moderado, né, comparado com a Cristina Kirchner, né, que ela não deixou, né. Então caiu o Guzmán, caiu vários ministros da economia na Argentina por causa da Cristina Kirchner, né? Então, pode ser que ele consiga realmente fazer isso aqui, que não é muito difícil. E ele tem apoio no Congresso para fazer isso daqui, mesmo agora. E para o Brasil, a visão do Brasil, o ideal é o Massa, na visão do Brasil. Porque o mas terrorismo pior, econômico, o terrorismo político internacional que a Argentina vai fazer com o Milei, vai piorar, prejudicar a relação internacional do Brasil do mundo, né? Os países vão perguntar: o que que é isso aí, Brasil? O que que você permitiu isso daí? Né? O esvaziamento do Mercosul vai ser uma fragilidade para a política internacional do Brasil, já que o centro do Brasil é usar o Mercosul no acordo com a União Europeia que seja, né? Eu não sou muito a favor desse acordo, mas o Brasil vê, os diplomatas vê com bom gosto, né? Então vai cancelar o acordo, ou seja, a Argentina saindo cancela o acordo, né? Então é uma questão muito crítica a vitória do Milei para o Brasil, em várias frentes até, né? Mas é isso, eu fico com essa palavra, porque exatamente a nossa conversa aqui é sobre os dois candidatos. Eu não coloquei a outra candidata, que eu não sei se vai falar o nome direito corretamente, porque Patrícia até Bullrich. porque o site do Tempo falou que ela criticava as propostas do Massa, só que ela não propunha algo melhor, né? Então o site mesmo não colocou nenhuma proposta dela, porque ela não só criticou, não deu proposta, né? Mas aí é isso. Venda de órgão é muito pesado, né? A liberalização da arma é uma pauta que o Bolsonaro defendia, o Trump. A redução de gastos públicos com redução de ministerial. Isso aqui eu acho que é uma coisa que ele consegue fazer, se ele for eleito. A redução de subsídios às empresas prestadoras de serviço. As empresas vão... Como é que vai ficar? A Argentina ela não tem muito capital privado, né, para existir, né? Isso aqui também vai ser ruim para os exportadores da Argentina. Quem exporta na Argentina vai ficar péssimo com isso aqui, né? Ou seja, o próprio pessoal que apoia o Milei, né? A maior parte deles são agronegócio, né? Esse pessoal assim, que são contra os peronistas, eles apoiam ele justamente o que vai fechar todas as vias diplomáticas para esse pessoal exportar, né? Então eles não vão conseguir ganhar dólar. Ou seja, ele quer dolarizar a economia, proibindo a parceria com o Brasil e a China que mais leva dólar para a Argentina. Então, meio que se ele dolarizar a economia, ele vai matar de vez, porque o país que mais manda dólar não é os Estados Unidos para lá, é o Brasil e a China. Então, se eles proibirem esses dois parceiros comerciais, o câmbio da Argentina vai ficar totalmente estável. Mesmo que eles adotem um dólar, não vai ter dólar.
né? A Argentina já não tem dólar. Agora com a China, tirando a China, o Brasil não vai ter mais nenhum mesmo. Então, mesmo que se dolarize a Argentina, não vai ter dólar para o pessoal, né? Então, esses pontos aí têm que ser jogados porque a gente tem que ver isso de várias maneiras, na questão interna, na questão dos exportadores na Argentina, dos importadores também, né? Na questão do Mercosul e dos BRICS. Então, meio que o Javier Milei tem propostas totalmente impossíveis de ser feitas na prática, e se for feita na prática, não vai dar certo, né? Dolarização. A Argentina não tem como dolarizar a economia proibindo os parceiros como o Brasil e China. O Equador dolarizou, mas não proibiu Brasil e China. Na verdade, eles estão mais para a China do que para os Estados Unidos. Então é isso, eu finalizo aqui a minha parte, a minha visão aqui dessa questão do Javier Milei e Massa. Realmente eu espero que o Massa ganhe, né? Mas provavelmente vai ser o Javier Milei, sendo ele. Se ele não fizer, ele vai perder apoio popular e vai sofrer inúmeras derrotas no Congresso da Argentina. E se ele fizer, a Argentina vai para o fundo do poço de vez. Isso aí. Antes de passar aqui para o Marcos, só para falar, você falou do Equador, né? Agora teve eleição no Equador, quem ganhou foi o Noboa. O Noboa é um oligarca bananeiro, agronegócio de banana no Equador. Tá? Vai lá, Marcos. Vai ser preciso abrir até mais um bloco, pelo visto. Vamos lá. Vamos para as observações aqui. A primeira delas, né, é com relação assim eu até já comentei isso em outros programas, né, mas vamos lembrar, mas cabe aqui relembrar, né? O Javier Milei, né, o Javier Milei, digamos assim, ele é um sintoma, né? Ele não é o problema em si, ele é um sintoma de um problema que existe na política argentina, que ele é o fruto de dois ciclos político-eleitorais que foram um fracasso retumbante. Primeiro ciclo do Macri, entre 2015 e 2019, né, final de 2015, final de 2019, né, que foi um ciclo marcado por recessão, né, a inflação que estava aí em torno dos 14%, tudo bem que na verdade estava até mais do que isso, porque os indicadores de inflação na Argentina sob Cristina Kirchner eram maquiados, né, isso aí já é público e notório, né, então podemos dizer até que, na verdade, os indicadores reais de inflação na Argentina com Kirchner eram na casa aí dos 30%, né? Mas, de qualquer forma, a inflação aumentou e aumentou muito com o Macri, né? Chegou ao final do governo aí já perto dos 60%, 56% ao ano, né? E isso, de certa forma, foi o que pavimentou. E aí a Argentina também teve que pedir socorro ao FMI mais uma vez na época, né? Quebrou de novo. E aí houve a eleição de Alberto Fernandes, né, que se elegeu com a plataforma dele, né? Em seguida veio, né, depois disso veio o Fernandes conduziu um governo inicialmente moderado, mas de certa forma ele também, como foi mencionado pelo Pedro, ele foi boicotado pela própria Cristina Kirchner, que era vice, né, e que presidia o Senado, né, e isso de certa forma aumentou o nível de ruído dentro do governo, aumentou a instabilidade dentro do governo, né, e quando Massa chegou para ser o ministro da Economia, ele já tinha entrou para virar passageiro, né, como costuma se dizer aí no automobilismo, quando um pneu do carro estoura durante a corrida. Né? Quando o pneu do carro estoura durante a corrida, você vira passageiro. Foi o que aconteceu com Massa. Massa entrou para virar passageiro. Né? E a situação é o que estamos vendo aí. Inflação em 3 dígitos ao ano, né? Já está aí na casa aí entre 110% e 120% ao ano, com vias de piorar, inclusive, né? Recessão econômica na Argentina. A Argentina não tem reservas. Na verdade, falar que não tem reservas é exagero de generosidade. Na verdade, as reservas cambiais da Argentina estão negativas, né? Então tem esse pequeno, grande detalhe aí.
né? A Argentina está com reservas negativas. O câmbio oficial praticamente é uma ficção, né? O que vale é o câmbio blue, o câmbio paralelo, né? Que é muito maior que o câmbio oficial e que desvalorizou muito peso nessa reta final eleitoral. Então, diante desse fracasso, né, tanto digamos, dos peronistas, né, ou neoperonistas, como o Miguel Brito falou, e dos antiperonistas tradicionais, surgiu aí dos escombros disso o Javier Milei, que obviamente eu vou querer falar disso, obviamente, mais no próximo bloco, mas assim, já antecipando, né? Se você pega as propostas aí que o Pedro falou acerca do Javier Milei, o que ele propõe, né? É algo completamente que é uma tragédia, né? É uma tragédia para o país. Eu até já mencionei isso em um artigo, né? Se você pega, por exemplo, vai dolarizar a economia. Tudo bem que a Argentina, na prática, ela já é dolarizada, né? Mas, na prática, o que o Javier Milei quer fazer é transformar o que já existe de facto no que é em algo de jure, né? Que é você dolarizar oficialmente o país e acabar com o Banco Central. Que, na prática, é acabar com a soberania monetária, né? Você vai praticamente atrelar a economia argentina aos humores, né, da economia norte-americana, né? Então, quando primeira coisa, né, que a gente tem que vou entrar no aspecto da dolarização aqui. Primeira coisa que você tem que fazer para dolarizar a economia é atrair dólares para a economia argentina, né? Atrair dólares. A Argentina, a gente sabe muito bem, as reservas cambiais dela estão negativas. O que ela vai fazer? Qual vai ser o caminho mais fácil, né, mais provável que vai ser adotado para tentar atrair esses dólares para a Argentina? Mandar as taxas de juros para o espaço. As taxas de juros da Argentina, por sinal, já não são exatamente pequenas, estão na casa aí dos 130% ao ano, né? Então, ou seja, você teria que mandar as taxas de juros para um nível muito maior que isso, para atrair esses dólares, para tornar, digamos assim, tornar a economia argentina atraente para esses fluxos de dólares. Só que isso, evidentemente, isso vai trazer um efeito recessivo muito forte, porque isso, na prática, vai afastar o capital produtivo. Capital produtivo não tem, aliás, capital produtivo na Argentina, que já é pequeno, vai ficar ainda mais escasso. Então, o resultado prático disso vai ser uma mega recessão, né, logo de cara, né, e para um país que já está em recessão. Então, assim, a recessão que nós estamos vendo aqui vai ser fichinha perto do que Milei, do que vai estar por vir, caso Milei realmente queira levar essa proposta séria. Então, tem que se deixar isso muito claro, né? O que está por vir aí, se Milei realmente levar essa proposta de dolarização a sério, né? E veja bem, ele fazendo isso para que isso possa dar certo lá na frente. E há uma grande chance de dar errado. Tem esse detalhe. Então, ou seja, você vai ter grande recessão, um pouco da parte do parque industrial que ainda existe na Argentina vai desaparecer, evidentemente, não tem como você ter uma indústria forte ali. Basicamente, a economia vai se resumir de especulação financeira, né? Talvez seja esse o intuito mesmo do Javier Milei, transformar a Argentina num paraíso fiscal, né? Paraíso fiscal, agro, né, serviços, enfim, né? Basicamente o tripé macroeconômico da Argentina. É o que o Milei quer propor. É literalmente isso. É literalmente isso. É o tripé macroeconômico brasileiro. Basicamente. Só que muito pior, muito pior. Só que a porcaiada. A nossa indústria brasileira está anêmica, podemos dizer assim, mas ela existe. mas ela existe. Tem Embraer, tem WEG,
Você tem Sim, uma nós indústria temos, mundial ainda. sim, Você sim, tem uma indústria sim. mundial ainda, Aqui entendeu? o que tá para o que Milei quer fazer na Argentina é dinamitar o que resta, É né? sucumbir o que não existe. Sim, sim, exatamente. Nós vamos para o próximo bloco, eu acho melhor a gente ir para o próximo bloco para a gente continuar falando disso. É Beleza? isso aí. Finalizamos aqui o segundo bloco Segundo e já bloco, voltamos com o terceiro. Já terceiro voltamos e com o último. terceiro. É isso mesmo. Pessoal, voltamos aqui para o terceiro e último bloco e vou passar aqui a palavra para o Marcos para ele continuar o raciocínio dele, né? Bora lá, Marcão. Pois bem, né, eu estava falando de como é que funcionaria a dolarização da economia argentina, né, se for um cenário em que Milei ganharia, né. Basicamente, é um cenário que as taxas de juros disparariam, né, para tentar atrair esses dólares, né, para formar essa reserva aí, cambial, né. Na verdade, cambial não, formar essa reserva de dólares para utilizar na economia corrente, só que, obviamente, isso levaria a uma brutal recessão da economia, terminando, digamos, de destruir o que resta, né, da indústria, né, do setor, né, do setor produtivo da economia argentina, né, de boa parte do que resta do setor produtivo da economia argentina, né. Um ponto que eu estava comentando, né, que eu até cheguei a comentar em off com o Miguel Brito, né, e que eu acho interessante trazer aqui à tona, né, na discussão, é, digamos, que o posicionamento de Milei, né, ele interessa aos Estados Unidos, sobretudo, né? Essa ideia de querer romper com a China, de querer se afastar do Mercosul, romper com o Brasil, se afastar do Brasil, romper com o Brasil, independente de que intensidade, a ideia é essa, né? Você se afastar da China, afastar-se dos BRICS, afastar-se do Brasil. Então, o que pode acontecer num eventual cenário de vitória de Milei? Que, tipo assim, não que seja o cenário, não seja o mais provável em se tratando de Estados Unidos, mas não seria uma surpresa caso viesse a acontecer, né? Seria os Estados Unidos, né, injetar dólares na economia argentina, né? Os Estados Unidos emprestar a fundo perdido dólares para que a Argentina pudesse fazer de uma forma um pouco mais suave esse processo de dolarização. Estou dizendo que é um cenário pouco provável, porque os Estados Unidos não vão fazer, duvido que os Estados Unidos fariam isso tão de mão beijada assim, né? Os Estados Unidos não entregam nada assim de mão beijada, né? Mas não seria de todo surpreendente, até porque é, é interessante para os Estados Unidos o afastamento da Argentina dos BRICS, o afastamento da Argentina do Mercosul, você transformar a Argentina numa pedra no sapato de uma integração sul-americana, de uma integração latino-americana, né, num âmbito maior. E vamos lembrar, a Argentina é a segunda força da América do Sul, quer dizer, é a segunda força da América do Sul e a terceira força de toda a América Latina. Então, você tornar a Argentina uma pedra de sapato, você tornar uma Argentina aquele carro, né, que é difícil de você encostar porque vai machucar, né, seria extremamente interessante para os Estados Unidos e eu não me surpreenderia se os Estados Unidos resolvessem, de certa forma, oferecer algum financiamento mais generoso para a Argentina para essa finalidade. A questão é que, de qualquer forma, né, só essa proposta do Milei, e eu estou falando só de uma delas que o Pedro mencionou, que é a de dolarizar e de acabar com o Banco Central, né? Essa proposta, por si só, ela tem grande chance de dar errado. Tipo assim, a chance de dar certo se realmente for fazer isso é muito pequena, né? Porque, vamos lá, uma coisa é o Equador, que é uma economia muito menor que a Argentina, fazer isso, né?
E vamos lembrar, o Equador, apesar de ter conseguido estabilizar sua economia, né, teve até uma matéria, se não me falha a memória, na BBC, que falou dessa questão de que a dolarização ajudou a estabilizar a economia do Equador, só que isso tem um outro lado. O Equador foi a economia que menos cresceu na América do Sul neste século até agora. A economia equatoriana foi a que menos cresceu, muito abaixo da média sul-americana, inclusive. Né? Então, assim, o preço dessa estabilização da economia equatoriana foi um preço muito, muito alto, né? Que é um crescimento baixo, né? O endividamento do Equador é um endividamento, de certa forma, elevado, né? Porque se você não tem, você só tem dois meios na prática de você se financiar, né? Um país financiar. No caso, a Argentina, por exemplo, a maioria dos países geralmente tem três meios de se financiar, que é impostos, endividamento e emissão de moeda. Né? Tudo bem que existem divergências na interpretação disso, mas basicamente são esses três. Quando o Equador dolariza a economia, ele elimina a emissão de moeda. Então, você tem só duas opções, ou impostos ou endividamento. Então, o Equador, por exemplo, tem um endividamento muito alto, né? E volta e meia tem que acabar tomando medidas de austeridade impopulares, né? Inclusive, algumas delas tiveram que ser tomadas aí nos últimos anos para poder estabilizar a dívida no Equador. E, então, assim, é uma situação, é um problema recorrente. Ou seja, não é algo, é uma estabilização que o preço dessa, tipo assim, pode ser que ocorra a estabilização da economia argentina? Possa, mas a questão é a que preço, a que custo vai vir isso? Né? E eu estou falando só de uma coisa, né, que é a dolarização. Vamos entrar em outras propostas aqui. Eu até queria que o Pedro falasse uma por uma aqui para a gente abordar aqui, até para a gente poder abordar. Pode falar, Pedro. Proposta do Milei? Milei. Pegando aqui a dolarização da economia, o fechamento do Banco Central, a redução nos gastos públicos, como a redução ministerial. Tá. Isso aí, então, vamos lá. Redução dos gastos públicos com redução ministerial. Se até possível, muito embora aqui no Brasil, se a gente pegar a experiência brasileira, essa relação entre redução de estrutura ministerial e redução de gastos públicos não é tão, digamos assim, tão linear assim. Tudo bem que na Argentina você tem uma máquina pública muito maior, muito mais, vamos dizer assim, paquidérmica. Isso seria, digamos, factível? Até que é. Mas, assim, talvez o efeito não venha a ser tão grande quanto eles acreditam que venha a ser. Vai 3 bilhões de dólares? Sabe, isso não vai resolver o problema. Troco de pinga. Redução. Você pega a Argentina, tem 40 milhões de pessoas, uma das melhores terras agricultáveis do mundo inteiro. Sabe, tudo para o país prosperar, inclusive condições até melhores do que o próprio Brasil, porque a taxa de alfabetização na Argentina é maior, a segurança na Argentina é maior, o IDH na Argentina é maior, as pessoas são mais capacitadas, etc, etc. Só que nada dá certo na Argentina, porque o modelo econômico está errado. E assim, as pessoas diagnosticam isso de maneira errada, e elas acham que uma redução ministerial é o que resolve o problema. Você não vai exonerar a população de impostos reduzindo, sei lá, 10, 15 ministérios que vai ter uma economia anual de 3 bilhões de dólares. Isso supondo que vai economizar 3 bilhões de dólares. E para a economia argentina é bastante 3 bilhões de dólares. Converte isso em peso para você ver. Né? Eu estava falando com o Facundo, que participou do último papo com os argentinos, não o último papo que está no Brasil, no canal do Brasil Grande, mas o último papo que a gente teve com os amigos argentinos. E ele disse o seguinte: o Alberto Fernandes pegou a Argentina um peso valendo
valendo 10, ou era 6, alguma coisa assim, e está entregando agora um dólar valendo 1.000, sabe? Parece que essa é a cotação, ou é 100, não sei, mas de qualquer forma aumentou muito, expandiu muito, né? Eu teria que pegar aí especificamente para ver qual que é o número, né? É, e continuam diagnosticando de maneira equivocada e vão continuar errando. E vão continuar insistindo nessa tecla e vai continuar errando. É o mesmo caso do Brasil. Só que assim, a gente teve o Plano Real, né? A gente teve outras medidas que fizeram com que esse voo não fosse um voo tão desastroso, né? Os passageiros pelo menos estão vivos. Na Argentina, não. Né? Realmente um caso de espoliação do neoliberalismo, claro. Né? Então, o que pode ser dito nessa questão ministerial, especificamente? Até pode acontecer. Dentre todas as propostas que o Javier Milei está falando, essa é a mais factível de fazer, mas não trará o resultado esperado. Exatamente. É um efeito cosmético, é um efeito cosmético. É a mesma coisa o Bolsonaro quando falou que ia privatizar aqui. Muito se falava nessas pesquisas que temos aqui, que são muito amplamente faladas aqui pelos liberais. Heritage Foundation, aquela pesquisa que todo Heritage Index Foundation, que é uma pesquisa que os liberais gostam muito de citar, que pega um ranking ali de todos os países do mundo e ele faz uma avaliação, tem vários critérios, faz uma avaliação para ver se aquele país é liberal, se aquele país não é liberal, se tem democracia, se é fácil investir, esse tipo de coisa. Baseado nessa pesquisa, muita gente fala se um país é liberal ou não. Só que essa pesquisa é extremamente imprecisa, né? Porque o Bolsonaro ele privatizou boa parte da principal estatal do Brasil, que é a Petrobras, e mesmo assim o Brasil teve um resultado pífio na subida Esse desse fórum, ranking. desse ranking. Então, Uhum. então, assim, sabe, não é uma coisa que na prática se faz verdade, porque até os países que estão nas principais posições, que é Irlanda, Suíça, Singapura. Singapura, Nova Zelândia, Hong Kong, o Estado até pode ser mínimo, mas ele é muito preciso. Então, a produtividade desses países é muito grande. Então, mesmo que você chegasse e fizesse a Singapura na Argentina, você não resolveria o problema, porque a produtividade argentina ela é uma produtividade ruim. Ela é uma produtividade ainda de um país de terceiro mundo, de um país que é emergente. Você não vai resolver esse problema. Né? Até a Coreia do Sul, que é citado por muitos liberais, primeiro que péssimo exemplo quando um liberal cita a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul teve um exemplo de desenvolvimento de muita ingestão de dinheiro do Estado, de uma política. E exatamente entrando e o Estado foi altamente planejador. Exatamente, planejador e de campeões Exatamente. nacionais. E por que eu estou falando isso? Só te passo a palavra daqui a pouco. Porque é o seguinte, a Coreia do Sul até liberalizou, tá? Ela até fez essa transição de mercado, só que o que os liberais não entendem, para você fazer uma transição de mercado, primeiro você desenvolve e faz com que aquela economia seja produtiva primeiro. Se você fizer o efeito inverso, o que vai acabar acontecendo é que você privatiza e o Estado ainda não funciona. Entendeu? Então, assim, a não ser que você seja um maluco igual o Javier Milei, que fala na inexistência do Estado, você tem um Estado mínimo. Para esse Estado mínimo funcionar, ele terá que ser até mais altamente produtivo do que um Estado que é inchado. Entendeu? Porque o Estado inchado, beleza, ele está lá, ele é ineficiente, ele não funciona, mas ele está lá, presente, entendeu? É um Estado gordo, né? Como é o brasileiro, como é o argentino. Só que ele está lá, bem ou mal ele está lá, né? Agora, o caso dos países liberais é o caso de você diminuir o Estado e se ele não for altamente produtivo, a economia entra em colapso, entendeu? Porque você não tem o efeito regulador do Estado, que por exemplo, efeitos e contrapesos, porque, por exemplo, o imposto. O imposto ele serve para quê? Para você incentivar e desincentivar, entendeu?
Então, assim, você vai direcionando a economia. Ah, não, o cigarro é uma coisa que faz mal à minha população, então vou colocar alto imposto, entendeu? É assim que funciona a economia, essa questão do imposto. Por exemplo, Singapura, que é um país liberal. Singapura é proibido chiclete. Singapura é proibido bebida alcoólica. Isso é um claro o Estado intervindo e fazendo o incentivo que ele quer. Só que veja, Singapura é desse tamanho, entendeu? Então, assim, países da dimensão da Argentina, que a Argentina é o 10º maior país do mundo. Não existe exemplo no mundo. Austrália, Brasil, Argentina, China, Cazaquistão, Estados Unidos, Arábia Saudita, Argélia, todos os países grandes têm uma forte presença do Estado, inclusive o próprio Estados Unidos. Então não existe exemplo factível para o que o Milei quer fazer. Se ele conseguir, de fato, fazer o que ele quer fazer, o que ele não vai conseguir, porque ele vai dar com os burros na água, mas vamos supor que todo o cenário funcionasse do Javier Milei. Seria o primeiro caso no mundo de país de grande dimensão, de grande população e de grande recurso que consegue adotar esse modelo de neoliberalismo, não é nem de neoliberalismo, de anarcocapitalismo e de fazer isso funcionar. Até Singapura, que é o grande exemplo, de novo, tem os incentivos e desincentivos. Tá? Em Singapura, vamos lá, Singapura, apesar de ser uma cidade-estado, é altamente desenvolvido na questão industrial e tecnológica. Não tem território, mas tem fundo soberano que investe no setor imobiliário em vários lugares do mundo. Tá? Então, assim, o que Singapura pode fazer é literalmente o que ela faz. Porque se fosse um país de grande dimensão, faria o que um país de grande dimensão faz. Entendeu? Até a questão de Singapura é interessante ser estudada porque é um modelo de desenvolvimento. Você pode falar assim, cara, tá de acordo com os padrões ser uma economia mais liberal. O que não está de acordo é um país como o Brasil, como a Argentina, ter esse modelo de economia, de Estado mínimo. Uma coisa é a Nova Zelândia, pelo amor de Deus, gente, é Nova Zelândia. Nova Zelândia deve ser menor que Santa Catarina. Entendeu? Singapura é menor que a cidade de São Paulo. E assim, é bem engraçado, por exemplo, quando a gente, por exemplo, eu questionei a questão da dolarização. Tem gente que fala, por exemplo, o Equador, mas o Panamá, né? Equador, o tamanho da economia do Equador, olha o tamanho da economia do Panamá. Panamá é paraíso fiscal. Paraíso fiscal. E os caras querem comparar com a Argentina, velho. Então, assim, outro nível, é outra situação. Aí, assim, só para a gente retomar aqui o ponto, qual a próxima proposta do Milei? Assim, só para. Eu estou querendo comentar uma a uma. A próxima é a redução dos subsídios às empresas prestadoras de serviço. Ok, vamos lá. É um ponto que já existe já há um bom tempo, né? No Macri também se discutiu isso. Isso é um ponto, vamos dizer assim, é algo que precisa até ser feito, né? Eu acho que é necessário, até para o ponto de vista do equilíbrio da economia argentina. A questão vai dar para aplicar? O Milei tem base no Congresso ele vai ter base no Congresso para fazer isso? Eu duvido. E eu estou falando, ele com certeza ele vai ter que compor o governo com macristas, e aí entra um ponto. E aí entra o seguinte ponto. Para ele ter que compor o governo com macristas, vai ser praticamente inevitável que ocorra um estelionato eleitoral. É inevitável. Se ele quiser ter macristas para ter um mínimo de governabilidade, vai ser inevitável um estelionato eleitoral. Aí entra um outro ponto. O que hoje o Gabriel Boric é no Chile, para a esquerda chilena, e o que o Gustavo Petro é para a esquerda colombiana, é o que o Javier Milei pode ser para a direita na Argentina. De você prometer mundos e fundos, e aí no final você entregar uma enganação com algo que é completamente enganoso. É um ponto que a gente tem que tocar.
Próxima proposta, Pedro, vamos lá. Vamos mencionar uma. Eu quero comentar uma por uma aqui. Nós queremos comentar uma por uma. Que é abolir o fim do limite do dólar. Tipo, A próxima. Vou falar a próxima? não, assim, esse é abolir o fim do limite do dólar. Assim, até porque ele vai dolarizar a economia, então, enfim, na Não prática, faz muito sentido isso. na prática, o que ele vai adotar é fazer o câmbio flutuar antes de adotar o dólar de vez. Então, na prática, ele vai empurrar, vai fazer, na prática, ele quer tornar a dolarização uma potencial autorrealizável. Vamos lá, próximo. A liberação das armas. Bom, ok, é possível, talvez aconteça. Não que seja uma pauta prioritária, mas enfim, ok. Comercialização de órgãos. Isso é pauta mesmo ou isso é meme? Porque eu ainda não acredito nessa Não, porra. é fato, é fato. Não, Ele pretende a comercialização de órgãos. olha só Gente a ideia. maluco. Olha só a ideia, cara. Você imagina, velho. A defesa Você dele imagina. Daqui a pouco ele vai estar liberando, sabe o quê? Venda de criança. Mas A defesa, mas ele já fez isso em artigos, né? Embora ele não fez isso de forma explícita, mas ele já defendeu isso anteriormente. Ele não fez isso em campanha, mas ele Cacete, já mano. fez isso. Porque é a ética da liberdade de Murray Rothbard sendo aplicada. Olha, eu não sei se vocês viram, uma deputada da base, uma deputada da base do Milei, se ela for eleita, ela promete legalizar, entre aspas, aborto masculino, que é o quê? O pai da criança poder legalização ter do direito abandono. de poder abandonar legalmente a criança. Isso é o quê? Isso é a ética da liberdade de Murray Rothbard na veia. Então, ou seja, olha só a ideia do cara. O cara quer, tipo assim, não é uma questão mais de indigência econômica, que já é problemática. Nós estamos falando de indigência moral, de algo que é algo que é, digamos assim, você está falando de causar uma ruptura na família, de algo que rompe o tecido social de um país. E tem pessoas que se dizem conservadoras aqui no Brasil. Constantino, Bolsonaro, os caras se associando com esse cara. Aí pega esse cara, um Bolsonaro da vida, um Constantino, e pergunta se eles apoiam isso. Eles vão falar, não, veja bem, não é bem assim, não sei o quê. Então, assim, você vê que a direita bolsonarista, os conservadores, conservadores liberais, primeiro que é uma conceituação que é antagônica, mas ok, se associam com qualquer tipo de pessoa, cara. Qualquer tipo de pessoa. Então você associa com o Trump. O Trump não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí você se associa com o Milei. O Milei não tem nada a ver com o Bolsonaro. Aí você se associa com a Melania. Não tem nada a ver uma coisa com a... Aí você se associa com o Netanyahu. Aí não tem nada a ver. Aí no final do governo Bolsonaro está se associando ao Putin. Não tem nada a ver também. Então, assim, não tem uma linha de pensamento claro. Meio que o Brasil e a Argentina é o que a gente falou no último bate-papo BG, que está no artigo do Marx, que é a síncope, né? Yes. Tá maluco, cara. Tipo assim, não tem lógica. Você não tem uma linha de tendência a coisa. E assim, voltando a falar da venda de órgãos propriamente dita, olha só como é que isso pode ser trágico. Pense bem. Num país, vamos lá, num país que para dolarizar vai ter que ser mergulhado numa recessão violentíssima, né? Vai ter que ser mergulhado numa recessão violentíssima. Num cenário que as pessoas vão estar desesperadas para fazer dinheiro de qualquer forma. De qualquer forma. Num país onde o setor produtivo, nesse cenário, tem tudo para ser dinamitado. Dinamitado, obliterado. O que é isso? O que uma proposta dessa significa? Transformar o país num hub de tráfico de órgãos. Na prática, Essa é a maior indústria da Argentina.
Vai ser a Vai maior ser indústria da a Argentina. grande indústria da Argentina vai ser essa, extrair órgãos para vender. Olha que loucura é essa, velho? Que loucura é essa? Vamos lá, próxima proposta. Propõe o fim da educação gratuita, o uso de voucher, também defendido pelo Partido Novo, principalmente do Novo em É, Minas Gerais, tá bom, pelo vamos, Trudeau, e o assim, fim da educação obrigatória. olha só, vamos lá. Não, o fim da educação obrigatória, por mais que eu diria que é menos pior do que o fim da educação gratuita. E eu vou explicar por quê. Porque, assim, quando você fala de educação obrigatória, você está falando, inclusive, que aquele sujeito que vai para a escola para arranjar confusão, vai para a escola para usar drogas, vai para a escola, não aprende nada. Esse cara tem que ficar ele tem, o Estado tem a obrigação de mantê-lo na escola para que ele possa aprender alguma coisa, né? Problemático, né? Eu não vou entrar nesse ponto, porque isso renderia uma outra discussão, né? Mas é Mas problemático, vamos, hein? mas vamos entrar no ponto do fim da educação gratuita. Olha só, né? E vamos lembrar que no ranking PISA, né, o Brasil ele tem ele já tem a Argentina já consegue perder para o Brasil no ranking PISA de educação básica. Cacete, Sim, mesmo isso? sim, sim, já há algum tempo. O... A questão é que as gerações, digamos, mais velhas argentinas, elas são, digamos, elas têm maior nível de escolaridade, né? Por conta do passado. A educação argentina no passado era melhor, né? Só que, obviamente, o sistema educacional argentino foi se deteriorando ao longo dos anos, né? Então, e o sujeito fala em acabar com a educação gratuita e estabelecer sistema de vouchers. Vamos pegar o exemplo do Chile, né? Que é um exemplo que não é nada bom, né? Tanto é que os chilenos querem mudar esse sistema, né? Que é um sistema que você tem que pagar mensalidades caras, e mesmo que você tenha o voucher, em termos de acesso à educação, continua sendo complicado, né? Em diversos lugares que se adota o sistema de vouchers, vamos falar a verdade, né? O que, vamos pensar o seguinte, aí vou pensar do ponto de vista de eficiência econômica, né? Não pariu, é mesmo, velho. Economicamente falando, o que é mais eficiente? Você investir em educação pública, cujo custo o racional por aluno é um custo que você vai socializar, né? O custo por aluno vai acabar sendo menor, ou, né? Deixa eu só dar permissão de compartilhar. Ok, ok. Compartilhei até, permitir compartilhamento de tela. Ou você vai liberar, né? Liberar voucher, né? Para as pessoas, para assim, o que é melhor? O avulso, né? Um gasto avulso por aluno. Se você permite gasto, que é o voucher é o quê? Você entregar a pessoa e cada pessoa por si só busca a escola onde quer estudar, né? Na prática, basicamente você está. O custo racional por aluno acaba sendo mais caro, né? Vamos pegar um exemplo básico, que é o exemplo da saúde americana. Na saúde americana, você não tem um sistema público. Todos sabem disso, que não tem sistema público de saúde nos Estados Unidos. Apesar disso, apesar disso, os Estados Unidos são o país que tem o maior gasto público per capita em saúde, um dos maiores do mundo. Do mundo. E por quê? Tipo assim, você tem um sistema que na prática é o quê? Você recebe um vale, né, em certos casos, para bancar, né, cada pessoa no sistema. Isso vai bancar, obviamente, mas até certo ponto. A partir disso, de certo ponto, quem vai ter que bancar é o próprio usuário. E é a mesma lógica que vai acontecer no sistema educacional.
vai chegar numa situação tal em que você vai ter que, mesmo que a pessoa tenha um voucher para gastar, ela vai ter que gastar por fora. E aí você tem uma situação de ineficiência econômica. Né? Então, ou seja, a proposta do Milei, ela é, do ponto de vista econômico, ela é ineficiente. É isso que eu quero dizer. Né? Qual a próxima proposta aí, Pedro? Para a gente começar. Ele defende o rompimento com o Mercosul, Brasil e provavelmente e com a China, né? Então, provavelmente todo o Não BRICS. vai rolar, não Tirando vai a rolar, Índia. não vai rolar, não vai rolar. Ele vai, tipo assim, o próprio empresariado argentino vai enquadrar o Milei. Eles vão enquadrar o Milei, Bolsonaro, o porque Bolsonaro exatamente. teve que visitar a China. Não vai conseguir, cara. Então não vai conseguir. Então assim, você nota, né, que as propostas do Milei, né, das duas uma, ou vai resultar num enorme estelionato eleitoral. E aí ele vai ter sua popularidade derretendo logo no primeiro ano de mandato dele. Ou se ele tentar fazer o que ele quer fazer da cabeça dele, né, o que vai acontecer? A Argentina vai para o espaço. A Argentina vai terminar de ser destruída. E a popularidade dele também vai embora no processo. E pode ter certeza, se o Milei realmente terminar de destruir, os neoperonistas vão voltar ao poder. E vão ficar muito tempo no poder Exatamente. para administrar as cinzas do país, que é o que vai sobrar. Olha só, Telecom Argentina, vai ver quem que é o grupo principal que controla a Telecom, as telecomunicações da Argentina. É o grupo Vertem. É uma holding com sede na Argentina e é propriedade controlada pela família Herten. Suas atividades começaram há mais de 100 anos no setor do agronegócio. Ou seja, a família que controla a Telecom da Argentina, as telecomunicações da Argentina, é uma família que vem do agronegócio. Tá? Então, as principais elites argentinas são do agronegócio, inclusive das telecomunicações. Então, assim, eu quero ver como que ele vai fazer isso, sendo que quem é dono de mídia, quem que é dono do Clarim, quem que é dono de telecomunicação na Argentina, é família que está no agronegócio. Eu quero ver. A popularidade dele vai ficar assim, ó. E assim, né, vamos entrar aqui, já se encaminhando aqui para a gente finalizar, né, que aí é entrando na disputa eleitoral em si. Né. Primeira coisa, eu acredito que o Milei é o favorito para ganhar. Né. Segundo, eu acredito que vai ter segundo turno. Isso é praticamente certo. Certo, vai ter segundo turno. A questão é quem contra quem. Muito provavelmente Milei já está dentro. Já está dentro. Né. Milei massa. Eu não sei quem entraria com a segunda vaga, mas Milei está certo. Certo que vai entrar. Terceiro ponto, né? Seja quem for o vencedor dessa eleição na Argentina, seja quem for o vencedor, se vai ser Milei, se vai ser Massa, se vai ser a Patrícia Bullrich, muito pouco provável, mas não é impossível, né, dadas as circunstâncias. Seja quem for o vencedor, né, vai ser uma vitória apertada. Vai ser uma eleição acirrada. Nós vamos estar falando de uma disputa que muito provavelmente vai terminar de uma forma muito parecida com o que foi o Macri versus Scioli em 2015, que o Macri venceu por 51,8, se não me falha a memória, 51,8 por 48,2. Vai ser uma disputa em termos de aperto muito parecida. Um outro ponto, mesmo que por acaso o Milei venha a perder, eu espero que perca. Eu deixo bem claro, qualquer opção para a Argentina que não seja o Milei é a melhor. Vai resolver os problemas da Argentina? Claro que não. Óbvio que não.
A Argentina vai estar numa situação, tá encrencada de qualquer jeito. Mas o que a gente tem que fazer, o que eu torço, é que é alguém que não piore as coisas. Agora, se Milei vier a ganhar e vier querer privatizar tudo, que realmente o Lula movimente, mexa os pauzinhos na Petrobras para querer comprar YPF, para querer comprar vaca muerta, para que a gente possa assegurar aí nosso fornecimento de gás natural. Se ele quiser usar o BNDES para financiar as empresas aqui, para ir às compras aqui, comprar um monte de terras raras aqui comprar um monte de terras raras lá na Argentina, que compre mesmo, que compre. Vamos comprar, vamos às compras mesmo, vamos à forra. Black Friday. Black Friday, o problema dele. Mas, nossa, para a Argentina, nossos irmãos, são eles que escolheram, né? Fazer o quê? Aí eu não vender para nossas refinarias e os árabes compraram. Eles querem vender tudo, vamos comprar, vamos às compras. Se eles não fizerem, a China vai fazer, os sauditas vão fazer, né? Os Emirados Árabes vão fazer. Por que não, gente? E isso, eu encerro aqui Loteamento da Argentina. eu encerro aqui minha participação. A gente está finalizando aí, faltam 2 minutos para acabar aqui. Vamos lá, você breve, depois 1 minuto, e aí 1 minuto eu dou ao Pedro. Cara, ó, primeira coisa, Milei, segundo turno, Massa, segundo turno. Milei ganha. Para mim é isso que vai acontecer. Se vai, a gente vai ver amanhã. Outra coisa, não vai, se o Milei ganhar, não vai conseguir fazer as coisas que está prometendo. Totalmente estelionato eleitoral. Ponto 2. Tomara que apesar disso tudo acontecendo, de fato os argentinos percebam que isso é liberalismo e não peronismo. E aí, de vez, começa um ciclo positivo, de fato, peronista na Argentina e um peronista ganhe. Ou seja, em 26 eu espero que o Guilherme Moreno participe, que é verdadeiramente um peronista, e ganhe. Pelo bem da Argentina, pelo bem do Brasil e pelo bem do Mercosul. Finalizo assim dessa maneira. Deixe um like, se inscreva no canal e faça um comentário. Pedro. O meu comentário é felicitando a Bolívia entrando no Mercosul. Sobre a Argentina, é isso mesmo que o Miguel falou. Provavelmente o Javier Milei vai ganhar. O ideal é que não seja ele, mas se ele ganhar, ele não vai conseguir fazer nada que ele propõe, né? Também finalizo essa minha participação aqui no BG. E é isso. Boa noite a todos. Valeu, pessoal. Bom papo.